Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui hoje para a gente falar sobre o tarô e a jornada do herói. A gente está nessa série de estudos em torno do livro Tarô e a Jornada do Herói, e a gente está fazendo um estudo sobre cada um dos 22 arcanos maiores, que corresponde exatamente a essa jornada desse nosso personagem, esse nosso herói que é o louco, né? Se você não viu os vídeos anteriores, eu te convido a fazer essa maratona aí. São vídeos curtos, são breves estudos, mas o objetivo é que a gente se intere desses estudos, que a gente se intere e se aproprie dessa oportunidade que o tarô nos dá, da gente refletir sobre a nossa vida, da gente usar essa sabedoria que o tarô nos traz para entender o que está acontecendo nesse nosso momento de vida. Então esse estudo, ele não é só para quem gosta do tarô, mas ele também é para aquelas pessoas que querem entender o propósito de vida, entender o seu chamado, entender o que está acontecendo na sua trajetória. Por que a vida às vezes está meio parada, está meio estagnada? O que está acontecendo na verdade? Esse é o principal objetivo dessa nossa estudo, e é claro que é conhecer também sobre as cartas, né? Então você que já estudou o tarô, ou que você que tem curiosidade para conhecer mais do tarô, você que já fez o curso comigo no Núcleo de Estudos Sapienza, se você ainda não fez, fica aqui o convite para você participar com a gente, né, em se integrar aí dos estudos. E então o tarô é uma ferramenta muito dinâmica. Ele não serve só para responder as dúvidas básicas, né, do seu melhor momento de comprar um carro, se deve entrar na faculdade ou deve de repente fazer uma viagem. Ele não é só para isso, para que a gente tome decisões do nosso dia a dia, mas as nossas decisões cruciais de vida também. Ele também serve para isso. E quando a gente compreende o tarô nessa trajetória linear, a sequência das suas 22 cartas dos arcanos maiores, a gente tem uma compreensão muito mais profunda e entende cada uma das etapas. Quando a gente fala de jornada de vida, a gente está falando exatamente isso, sobre caminhos de vida. E tarô é rota. Então, claro que a gente vai usar o tarô e essa sabedoria para isso. Essa proposta de trajetória de vida, isso já tem visto em muitas culturas, em muitas religiões, eu mesma já falei sobre isso em outros vídeos. E nos vídeos anteriores a gente foi vendo o significado de cada uma das cartas, das trajetórias, né, de cada uma delas. E hoje a gente chega neste nosso personagem, que é um personagem assim que, né, causa aí uma certa polêmica, que é a carta 5, que a gente traduz, entre aspas, como Papa, e o nome correto, ou primeiro, é o Hierofante. Aí eu acho que tem um ponto que vale a pena a gente abordar, que, né, o termo hierofante, ele vem desse sacerdote, um alto sacerdote, um alto escalão, né, que contém, que compreende os segredos e os mistérios dessa sabedoria, os mistérios ocultos sobre o sagrado. Então ele é o alto sacerdote, o hierofante. Esse termo já era utilizado no Antigo Egito, e obviamente, e muito provavelmente, quando o tarô foi cristianizado, como uma forma de adaptação para que não se perca todo esse conhecimento, toda essa cultura, o tarô, a carta 5 do Papa leva o nome de Papa. Carta 5 do Papa leva o nome de Papa, de Hierofante. Então, para representar esse grande sacerdote, né? Eu queria falar, inclusive, um pouco sobre essa questão do que é esse sacerdote. O sacerdote, num aspecto religioso, e eu posso falar isso um pouco, né, como alguém que fez um mestrado em ciências da religião, o sacerdote tem o papel de representar o coletivo mediante o sagrado, né? Então ele leva as aflições, ele comunica aquilo que o grupo deseja ao sagrado, e ele também traz mensagens e orientações do plano superior para os seus seguidores. Então o sacerdote, ele é alguém que conhece os segredos, os mistérios do divino,
E ele sabe fazer as intervenções para que o divino abençoe, ou se comunique, ou proteja, que seja os seus súditos, os seus fiéis, os seus seguidores. A gente vê aí uma definição de sacerdote, eu gosto muito dentro da sociologia da religião, né? A definição de sacerdote é alguém que conhece, que tem esse conhecimento, né? Não só do aspecto religioso, mas alguém que exerce uma função de cargo, ele tem um cargo com certas responsabilidades, com certas atribuições. Então o Papa, por exemplo, ele é o chefe da igreja e durante muito tempo ele foi o chefe de uma nação, né? O próprio Vaticano é um estado e ele é um chefe de estado, o Papa, né? Então dentro do catolicismo, o Papa ele é a figura suprema, ele é alguém que conhece, né, profundamente a Bíblia, os textos sagrados, até mesmo os textos apócrifos, né? A Biblioteca do Vaticano é riquíssima, né, em termos de conteúdo. Mas o sacerdote, em diversas religiões, ele sabe como manipular a energia, e a gente poderia usar isso considerando religiões que têm uma manipulação mágica, né? Por exemplo, religiões africanas, religiões no aspecto, religiões brasileiras até mesmo, ou afro-brasileiras, que têm uma influência africana no Brasil. Essas religiões, elas têm um aspecto de saber, elas têm um conhecimento, né? O sacerdote tem um conhecimento maior. No campo das religiões orientais, a gente também vai ter o sacerdote, o Papa, e aí eu acho que não cabe muito bem o nome Papa, cabe mais realmente o termo hierofante. Ele é alguém que conhece o texto sagrado, que sabe interpretar e trazer este ensinamento, traduzir, transmitir, popularizar este ensinamento às pessoas. Então tem um papel muito importante do sacerdote, que é o papel de ensinar, de orientar. E eu creio que seja por isso que nesse livro, Tarô e a Jornada do Herói, ele fala que o papel do hierofante é educar o herói, é a educação do herói, né? Porque o Papa tem isso. Se a gente for ver, os reis eram educados, eram formados pelos sacerdotes, porque eles sabiam ler porque sabiam ler os textos sagrados, porque precisavam registrar tudo aquilo que era transmitido pelo sagrado para a posteridade. Então, o Papa, o hierofante, ele tem esse papel. Nas religiões orientais, a gente tem, inclusive, alguns textos que não são divulgados para todas as pessoas. E isso também deve ter, obviamente, em diversas outras religiões. Faz parte dos segredos, dos mistérios dentro da religião. Eu estudei muito sociologia do poder religioso e a gente sabe que esse mistério todo em torno dos textos não divulgados, ela é fundamental para garantir o poder daquele sacerdote. Né? Ou seja, é ele que tem acesso a esse conhecimento. Talvez porque tenha se dedicado mais para essa formação, porque estudou, porque devotou a sua vida. A gente sabe que muitos sacerdotes não têm outra vida secular que não seja a vida religiosa, ou seja, se dedica absolutamente, exclusivamente a essa vida religiosa. Então, nesse nível de dedicação, o Papa ou hierofante se coloca numa condição acima das outras pessoas. A gente que trabalha com espiritualidade ou trabalha às vezes no campo da religião, a gente sabe que tudo é dedicação, né? Se você quer conhecer as coisas, se você quer ter acesso ou conquistar graus dentro da religião, você precisa estudar, né? Eu mesma dei aula na faculdade de teologia e vi muita dedicação dos alunos, né? Ou seja, na dedicação do estudo do idioma do grego, do hebraico, do japonês. O idioma sagrado precisa ser
conhecido pelo sacerdote, porque em muitos momentos ele vai usar esse idioma para se comunicar com Deus. Então é tão importante o estudo do sacerdote e a transmissão. Isso é um outro ponto muito importante. Cabe ao sacerdote não somente conferir essa proteção dos seus súditos, dos seus membros, dos seus filhos, vamos assim dizer, mas também cabe ao sacerdote o papel de transmitir o conhecimento. E a gente sabe que isso nem sempre acontece em todos os lugares, né? Às vezes a gente sabe que em algumas religiões o sacerdote até prefere que as pessoas não conheçam, né? Mas a gente também sabe que os filhos precisam querer, né? Os súditos precisam querer para poder crescer. Eu mesma dei aula na escola bíblica dominical durante um tempo, e a gente via que alguns temas simplesmente não tinha quórum, não tinha pessoas ali, né? Principalmente quando elas eram estudos de forma mais íntima, que ia mexer muito, fazer a reforma íntima, mexer com as pessoas. A gente sabe que as pessoas às vezes não querem, né? Não querem essa mudança, essa transformação. Então o sacerdote, o hierofante, nesse momento na trajetória, ele vai transmitir ao herói esse conhecimento sagrado, que traz a ele um conhecimento sobre ele mesmo, né? Porque veja, senão o sacerdote, o herói, perdão, ele não vai conseguir fazer a sua jornada, ele não vai conseguir ter força, ter garra para vencer as batalhas que ele tem. Então ele precisa ter um conhecimento do sagrado, ele precisa ter um conhecimento das situações externas e ele precisa ter um conhecimento dele. Isso é muito importante. Na nossa trajetória de vida, muitas vezes nós somos convidados a aprender determinados, né, livros, estudos, técnicas, práticas. O estudo é uma coisa que a gente nunca para. A gente nunca para de estudar sobre as questões de vida. Sempre traz muito conhecimento para a gente. E esse conhecimento se reverte em facilidades, em ganhos que a gente vai tendo na nossa trajetória de vida. E é exatamente isso que o Papa nos traz. Nesse momento, ele pede seriedade, ele pede compromisso. E a gente muitas vezes vê a ausência deste compromisso no âmbito religioso. As pessoas querem as coisas num passe de mágica, mas não quer trabalhar para isso. As pessoas querem saber tudo do texto religioso, mas não querem sentar para ler, para estudar, para decifrar. A pergunta é: por que essa palavra? Por que isso? Por que aquilo? Não, mas em grego desse jeito, em japonês é esse kanji. Muitas vezes a gente não vê esta dedicação e a pessoa quer as coisas fáceis, mas tudo bem, cada um na sua trajetória, né? Ele vai dizer aqui ele vai fazer um detalhamento nessa parte do livro dos significados que estão presentes nessa carta, sejam os seus súditos, né, o seu corpo de discípulos aqui, o Papa trazendo a cruz, trazendo o sinal, né, da bênção papal, as colunas representando de certa forma a imparcialidade, a chave que é os segredos, os mistérios. O Papa nos traz essa questão da gente seguir as regras, seguir as convenções, as tradições. E aí é uma coisa que eu acho muito interessante, né? As pessoas falam muito buscam muito isso, né? Ah, mas isso é tradicional. O culto tradicional é melhor do que o culto moderno. Existe uma guerra, né? Ou seja, uma disputa entre a tradição e a modernidade, e a gente não percebe que elas caminham, né, lado a lado. A gente vai ver isso em muitos autores falando sobre uma crise das tradições. A gente vê isso dentro da sociologia, da antropologia da religião, falando sobre essa questão dessa tensão entre a modernidade e a tradição. E a gente, na verdade, tem percebido cada vez mais que as pessoas fazem uma combinação dos aspectos e
e compõe isso na sua vida, buscando, né, o melhor de cada uma das religiões para compor a sua trajetória de vida. O fato é, não dá para a gente fazer essa composição se a gente não estuda, e é isso que o Papa nos traz nesse momento. Por isso que ele representa a educação do herói. Então, se eu posso dar um conselho para vocês, como professora, como pesquisadora no campo das religiões, como alguém que trabalha com espiritualidade já há mais de 30 anos, é o estudo. O estudo nos liberta, o estudo nos tira da ignorância e da manipulação dos sacerdotes que dizem que conhecem, mas que não conhecem. E eu ao longo desses anos eu vi uma porção deles por aí. Ele vai dizer, né, na verdade, que este sacerdote, né, representado aqui pelo arcano 5, o 5 representaria a soma dos, né, os nossos dedos, e então ele vai falar sobre a quinta essência, ele vai aqui trazer o símbolo do pentagrama como representação, né, dessa conexão de todos os elementos com o plano superior, que é exatamente esse o papel que o sacerdote faz, né? Qual é a tarefa do sacerdote, do hierofante nesse momento? Prestar atenção e respeitar o notório, o oculto, a busca de sentido. Quantas vezes na sua trajetória você procurou entender o porquê que aquilo estava acontecendo na sua vida? Você fez uma investigação sincera do porquê você estava passando por aquela situação. Precisa ser muito transparente consigo mesmo neste momento. E é isso que o sacerdote nos convida. O objetivo é encontrar a direção, o sentido, né, na nossa vida, na nossa trajetória. Qual é o risco do sacerdote? E isso é uma coisa que a gente tem que tomar tanto cuidado. É quando alguém fala, eu não vou estudar disso não, porque eu já sei, eu já conheço. Às vezes a pessoa lê um livro e fala que já é mestre. A pessoa às vezes faz um curso e diz que já é, né, o papa daquilo. Gente, a gente sabe nada. A gente, né, o conhecimento, ele é infinito. Então, eu durante essa trajetória e até hoje eu vejo pessoas que mal terminaram o curso comigo e já se colocam como se fossem mestres, né, de tarô, mestres de baralho cigano. E eu falo assim, gente, eu com 33 anos não me coloco dessa forma. Mas, enfim, é a trajetória de cada um. Então, ele fala que o risco do Papa é a hipocrisia, a presunção, a pretensão de ser um guru. Tem uma coisa que eu aprendi nos estudos sobre poder religioso. Ele diz que o reconhecimento de um sacerdote, ele vem pelo carisma que ele tem. E o carisma pode ser desenvolvido a partir do estudo, do quanto aquele sacerdote conhece, então ele ganha um respeito pelas pessoas, né? Porque ele tem um conhecimento de experiência, de estudo e tudo mais. Existe um carisma que é essa capacidade de manipular, de conduzir as pessoas, de envolver as pessoas para que elas possam se sentir diferentes, motivadas e tenham atitude diante das situações. Então, eu percebo muitas vezes que as pessoas querem ser guru, elas querem ser mestres, mas elas não são nem mestres da própria vida. Elas não têm o conhecimento, o autoconhecimento. Como é que elas querem ensinar alguma coisa às outras pessoas? É impossível isso. É improvável isso. E eu reforço esse ponto. Ele fala que nós precisamos nos colocar mais no contato com o sagrado. Então, se há uma dica que eu posso dar para você agora nesse estudo, é medite sobre as cartas. Busque a conexão, busque a comunhão com essas cartas. Pegue uma e medite, olhe para ela, visualize essa carta.
Converse com ela. Eu frequentemente pergunto: Papa, se você tivesse que me dar um conselho hoje, o que você falaria para mim? Qual é o conselho que você me dá hoje? É isso. Essa é a pergunta. E deixa o universo soprar. Faz isso. Nessa sua trajetória de vida, se você está no ano 5, se você é do mês de maio, se você nasceu no dia 5, faça essa meditação. Depois você conta para mim aqui nos comentários. E eu quero também saber de você, se você está curtindo os nossos estudos. Eu desejo que você tenha um bom momento com o seu tarô. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Gratidão, namastê. Tchau.